Fone, como é que tu analisas essa triste crise mundial que a gente está vivendo, o posicionamento das empresas brasileiras para esse momento? A questão da imagem das empresas. As empresas, no geral, elas estavam preparadas para essa crise? Não, Marta, eu acredito que nenhuma empresa, no pior cenário que ela planejou na gestão de crises, ela imaginou que tivesse uma pandemia em que o negócio dela, o business dela, fosse afetado da forma como está sendo no caso do Brasil, e eu acredito até no exterior. Dificilmente você teria uma empresa que colocasse pandemia no seu planejamento de crise. Então, eu acredito que as empresas não se prepararam para isso. A gente sempre, quando fala em crise, né, Fone, a gente fala num manual preventivo de crise. Toda empresa, independente do tamanho, de pequeno, médio e grande porte, principalmente, deve ter um manual de prevenção de crise. Mas, certamente, essa é uma crise que não estava em nenhum manual, né? Não, os manuais de crise que eu tenho acompanhado, e inclusive dado consultoria para construir o manual, eles previam uma epidemia. Até eu questionei uma empresa quando eu vi epidemia, e ela entendia que era uma epidemia que pegasse os seus empregados. Jamais alguma coisa vindo de fora que atingisse o negócio dela, entendeu? Então, não havia, ao que eu sei, em nenhum manual previsto uma pandemia mundial, algo que estava na história, lá em 1918. Quer dizer, as pessoas nunca pensaram que ia acontecer uma coisa parecida. E como é que tu que é um consultor dessa área de prevenção e gerenciamento de crise, qual é a tua análise? Assim, como é que tu achas, não precisa nem citar nome, obviamente, que as empresas brasileiras estão saindo em relação à sua imagem nesse momento? Algumas empresas estão se posicionando muito bem, poucas, mas estão. Agora, tem alguns setores, principalmente o setor mais atingido, que é o setor aéreo de turismo, que o exemplo está aí todo dia, é deixar os passageiros meio que abandonados no mundo. Então, essas empresas perderam uma grande oportunidade de terem pilotado e não deixado para o governo fazer o resgate desses passageiros. Então, eu acho que essas empresas se apequenaram um pouco nesse momento. Agora, várias empresas, mesmo sendo tomadas de surpresa, elas conseguiram se superar no momento em que elas não demitiram, que elas estão dando ajuda para os empregados, estão considerando que o empregado faz parte de um grupo que não tem culpa dessa crise, então ele não pode pagar pela crise. Então, algumas empresas se posicionam bem, eu acho que até a grande maioria estão surpreendendo a gente, né? E outras se esconderam nesse momento. E isso não é bom. O que uma empresa deve fazer na hora da crise? Essa empresa, imediatamente, se ela não tivesse um comitê de crise, ela deveria ter criado já o comitê de crise. É impressionante você saber que um mês depois que a crise começou no Brasil, principalmente, tomar corpo, as ainda estão batendo cabeça e não sabendo o que fazer. Esse comitê de crise, se preparado, ele teria dado as coordenadas para o que ela deveria fazer. Como, por exemplo, se comunicar com os empregados. Como ela se comunica nesse momento com os empregados, que é um problema sério, porque ela tem que se comunicar com eles. Você sabe que a maior carência que os empregados têm nesse momento é não saber o que a empresa vai fazer com ele. Então, as empresas deveriam ter construído um plano imediato de gerenciamento dessa crise. O público interno tem que ser o primeiro a ser trabalhado nessa hora, né? Sim, o público interno... Marta, porque muitas vezes vaza para fora, né? Um colaborador insatisfeito pode vazar para fora. Sim, o colaborador é o principal construtor da imagem de uma empresa. Ele pode ajudar a destruí-la ou ajudar a construí-la. No caso, o que o colaborador, o empregado quer? Ele quer saber o que a empresa está fazendo para a segurança dele, que pode representar a manutenção do emprego, ou até para a saúde dele, porque não adianta você forçar a barra, como está acontecendo no Brasil agora com alguns governos e algumas empresas, de você voltar rápido a trabalhar, se o empregado não se sente seguro quanto à sua saúde, que é o bem mais precioso que ele tem. Uhum. O que uma empresa não deve fazer, tu que é uma pessoa que
tem livros em relação a esse assunto, para mim, assim, o Papa em crise, né, em prevenção e gerenciamento de crise de imagem, o que uma empresa não deve fazer na hora da crise? Marta, a empresa jamais deveria abandonar seus empregados e seus clientes. O que é abandonar? Eu não me comunicar. Por isso que a comunicação, que aliás é a nossa área, ela toma uma dimensão impressionante nessa crise. Eu sempre digo o seguinte, nós temos uma crise sanitária, uma crise de saúde, mas nós temos duas crises paralelas, que é a economia, que representa o emprego, a sobrevivência das empresas, e a terceira perna, o terceiro portal, que o terceiro pilar, vamos dizer assim, que é o político. O político são as decisões que os governos estão tomando em relação a nós, empresas, a nós, consultores, e em relação ao povo. E a comunicação onde fica? Ela é a âncora de tudo isso. A empresa não pode deixar de se comunicar com os clientes e com os empregados, porque senão ela está virando as costas nesse momento grave de crise, está abandonando um público que ela não pode abandonar. Eu acho que existe uma palavra que eu sempre falo também, que é a transparência, né, Forni? Eu acho que a transparência, nesse momento, é muito importante. Marta, a coisa mais difícil nesse momento, e é um ativo que está escasso, é a confiança. O que significa isso? Eu tenho que confiar em alguém. Se eu não confio no governo, eu vou buscar os médicos, os infectologistas, ou vou buscar aqueles gurus que estão aí pregando que você tome desinfetante, né? Ou até políticos, para você melhorar do coronavírus. Então, a empresa tem que restaurar a confiança. Os governos têm que restaurar a confiança para que as pessoas que estão desamparadas nesse momento, literalmente, elas acreditem, puxa, eu tenho uma empresa que me respeita, eu tenho um governo que me respeita, que está dizendo o que eu devo fazer. Então, eu acho o seguinte, o que eu devo fazer é restabelecer a confiança naqueles stakeholders que eu não posso abandonar. Esse é um momento assim, muito delicado na vida das organizações. E eu tenho dito também o seguinte, Marta, que já que os governos falham, as empresas deveriam dar esse vácuo de comunicação e de atendimento para ocupar esse espaço. E nós estamos vendo algumas empresas brasileiras ocuparem muito bem esse espaço. Eu acho que é um momento assim que a gente está vendo que tem muita gente do bem, tem muita empresa que faz o bem, muitas empresas solidárias. Claro que eu sempre comento que tem que ser um trabalho muito de coração mesmo, para não parecer uma coisa oportunista, obviamente. Mas eu acho que existe essa lacuna e tem muita empresa de pequeno, médio e grande porte que estão ocupando e fazendo um trabalho muito legal solidário, o que reforça no momento de crise e também faz o bem para a sociedade. Claro. E também reforça a marca, né? Porque sim, depois que isso tudo passar, o consumidor vai lembrar, essa empresa fez alguma coisa por mim. Isso vai fazer o diferencial. Sim, eu tenho dito também, Marta, que o day after, que nós chamávamos lá no tempo da Guerra Fria, day after, o que vai acontecer quando liberar, como está acontecendo já na Austrália? Hoje eu vi os pessoal indo para a praia, os países lá do leste europeu já estão começando a liberar, né? Alguns países da Europa. E o que vai acontecer a partir desse momento em que as pessoas vão pensar assim, o que a empresa fez por mim? Eu, como cliente, vou continuar fiel a essa empresa? Então, esse momento é muito importante para o futuro da organização e para a reputação dela, né? Que ela está construindo reputação todos os dias. Isso faz toda a diferença. E uma liderança também faz toda a diferença, né? Eu sei que tu fala muito do papel do líder nessa hora da crise. Eu acho que uma boa liderança, saber coordenar a equipe, juntar a equipe de marketing, de comunicação, de assessoria de imprensa com o jurídico nessa hora, ter o seu comitê de crise e liderar esse trabalho faz toda a diferença, né, Forni? Marta, o papel do líder nas crises é dos capítulos mais importantes do gerenciamento de crise. Inclusive, existe um autor chamado Bill George, que escreveu um livro, ele é um empresário, escreveu um livro sobre crise, que ele diz: a crise é o grande momento do líder. Vale para Angela Merkel e vale para o gerente da padaria da esquina, no sentido de o que ele está fazendo para mitigar essa crise, porque não há ninguém que não tenha sido afetado por ela. Todas as pessoas que
fazem parte da relação daquela empresa. Então, o líder, nesse momento, ele tem que restabelecer o quê? Como eu disse, a confiança, mas apontar o caminho. O líder é alguém que aponta o norte da empresa. Ele tem que apontar qual é o caminho. E, nesse momento, ele tem que aparecer, ele tem que usar a rede social, ele tem que gravar mensagens que as pessoas vejam o líder falando para ele, usar instrumentos da rede social que ele tenha para se comunicar com os empregados e com os clientes. É a hora do líder aparecer, porque, como diz o Bill Jorge, na crise, os líderes eles assumem um papel importante e aparecem, ou eles mergulham na mediocridade e desaparecem. É verdade. Tu falaste um tema que eu acho super importante agora, que é redes sociais, né? A gente tem que usar as redes sociais, por isso que a gente está aqui agora, de uma forma positiva nesse momento, para passar conteúdo. A gente vê muito conteúdo interessante nesse momento de quarentena pelas redes sociais, mas a gente teve um fato agora, que foi bem noticiado, inclusive na imprensa tradicional, de uma influencer, a Gabriela Pugliese, que teve, inclusive, a doença, teve o corona, e ela ficou curada e fez no último final de semana, no sábado, uma festa para 10 amigos da casa dela, e isso foi muito criticado nas redes sociais, ela teve várias críticas, inclusive a própria imprensa tradicional falou sobre isso. Inclusive, ela perdeu patrocinadores, se não me engano. Sim, vários. A pessoa ter esse cuidado, que muitas crises hoje em dia, a gente sabe, a gente que trabalha com marcas, começam pelas redes sociais. Então, as empresas hoje têm telhado de vidro, porque qualquer colaborador, qualquer cliente pode ir para a rede social e fazer um comentário negativo. Esse cuidado, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, crise e redes sociais. Vou começar falando sobre uma coisa muito interessante para nós, que é em que as pessoas estão acreditando quando se dá notícias sobre o coronavírus. Numa pesquisa recente, que eu não lembro se foi no Brasil ou no exterior, porque eu tenho acompanhado também o que está acontecendo no exterior, a mídia tradicional ela teve uma aprovação de credibilidade de 70%. E as redes sociais, no coronavírus, tiveram apenas 30% de, vamos dizer assim, confiança, de credibilidade. O que isso vem dizer para a gente? Vem dizer que as redes sociais estão sendo contaminadas por muita fake news. E as pessoas não estão acreditando. Elas vão lá na mídia tradicional para conferir. O que acontece? Acontece o seguinte, que você tem que falar com o seu empregado ou falar com o seu público, mesmo que você seja um influencer, né, como agora estão aí despontando, com 3 milhões ou 4 milhões de seguidores, você tem que falar alguma coisa que seja justo, que seja acreditado e que as pessoas digam, puxa, você está fazendo certo, você está me ajudando. Ora, no caso que você citou, o mau exemplo foi dado pela própria influencer. Aí o público não perdoa. O público está hoje... O julgamento da rede social ele é instantâneo, ao contrário do tempo que eu comecei na assessoria de imprensa, que você levava 24 horas, vários dias para ser julgado. Hoje, o julgamento é instantâneo. É na hora. Na hora. A sua reputação pode ir para o fundo, né, muito rapidamente. Então, o que eu diria sobre a rede social? Converse com o seu público, mas com responsabilidade. Não prometa o que você não está cumprindo. Isso vale, inclusive, para os governos também, se você tem clientes de empresas do governo. Vale também, porque a população está julgando muito pelas redes sociais. É impressionante. Mas ela não acredita em tudo que está sendo escrito. Não adianta você pregar na rede social que deve-se tomar tal remédio, porque eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante. Na hora que você tiver que decidir se você vai estar numa cama do hospital, você não vai perguntar para o governo e nem perguntar para a sua empresa. Você vai perguntar para os infectologistas e para os médicos. Então, o público que tem mais credibilidade no momento são os médicos e os infectologistas. E é para essas pessoas que você deve fazer uma parceria e falar com o seu público. Não invente coisas que você não é especialista. É o recado que eu dou. Começar a falar demais e falar bobagem muitas vezes nas redes sociais. Exatamente. Até porque qualquer
coisa pode ser interpretada, então tudo tem que ter um cuidado especial, principalmente quem trabalha com marcas, né, Forni? Acho que quem trabalha com marca, o cuidado tem que ser redobrado, porque de repente tu fala alguma coisa, a interpretação lá do outro lado é outro, e aquilo já rende pano para manga, como se fala. Já que você falou em rede social, eu também falo, aproveitando, sobre o site. Nessa hora que as pessoas estão assim sem saber como recorrem às empresas porque ela está fechada e ele não consegue, você vai no site de algumas empresas, não tem nenhuma referência lá de como ele se comunica com a empresa, porque nesse momento ele teve uma crise com a empresa. Às vezes é um boleto que ele não conseguiu pagar por um problema qualquer, às vezes o cartão dele que deu um problema de senha ou foi clonado e ele quer trocar o cartão. O que acontece? Você vai no site da empresa e não tem nada. Nessa hora, as empresas tinham que ter aberto um canal rápido para se comunicar com o cliente, porque ele vai dizer, puxa, na hora que eu precisei da empresa, eu não consegui encontrar um canal para me comunicar com ela. Que empresa é essa que não está me respeitando, entendeu? Então, as marcas, como você falou, elas têm que defender agora o valor que elas têm e a reputação, porque não adianta depois que passar a crise, ela tentar consertar uma coisa que ela não vai conseguir consertar. Perfeito. Olha, foi um prazer falar contigo. Sempre a gente aprende muito. Eu te acho, tu sabes, já te falei isso, um super consultor nessa área de prevenção e gerenciamento de crise. Muito, muito obrigada mesmo. Marta, foi um prazer falar com vocês aí, e eu gosto muito de falar com pessoas, inclusive, da área de comunicação, porque elas entendem muito o que a agonia da gente nesse momento. Eu acho que as empresas de comunicação, como é a sua, que é uma top aí de Porto Alegre, ela tem uma responsabilidade muito grande em ajudar as empresas nesse momento para que elas saiam maiores dessa crise. Nós não queremos sair pior dessa crise, nem no sentido político, nem no sentido sanitário e nem no sentido empresarial. Então, nós temos que sair dessa crise melhores do que nós entramos. Por quê? Porque tem um mundo que está vindo aí diferente que nós vamos ter que enfrentar. Obrigado por você. Né? E a gente demora muitos anos para construir uma imagem e, às vezes, uma vírgula pode destruir uma reputação, né? Exatamente, é por isso. Eu acho que essa é uma boa lembrança para os seus clientes e todas as pessoas que estão te procurando aí. Ok, muito obrigada. Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau.